Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula sobre a civilização romana, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Império, né? Então o Império, como a gente viu, se formou lá no finalzinho com a crise da República, em que tinha todos aqueles altos e baixos, né? Uma hora eles faziam coisas boas, acertavam, as condições ficavam boas para todo mundo, e então eles caíam nas graças, né? Esses governantes caíam nas graças da população. Em outros períodos eles ficavam embaixo. Algumas guerras que consumiam muitos recursos, secas muito grandes e má administração, então deixava esse sentimento da população sempre oscilando ali entre bom e mal. E aos poucos isso foi desgastando todo o regime monárquico, né? todo o regime republicano, até que os generais, né, aqueles que se destacavam nessas batalhas, começam a ter a vontade, a própria população, né, começa a instigar esses generais a se interessarem então pelo governo. E aí sim vai começar essa fase do Império, como a gente viu lá no finalzinho, acabou com o César, né, e o César vai dar início a essa situação de império, né, de imperador, aquele imperador vitalício. Então essa condição vai mudar novamente dentro da sociedade romana. E o que é um império exatamente? O império, então, é um território geográfico extenso, não necessariamente contíguo, né? Ou seja, não necessariamente que todo esse território seja tudo juntinho. Ele pode ter a maior parte aqui, onde tem sua capital, onde tem a sua sede de governo, mas centenas, dezenas, centenas, até milhares de quilômetros para frente, tem mais uma porção de terra conquistada lá que pertence a esse império, e assim por diante. Então não é nada tudo juntinho assim, não quer dizer necessariamente que o império seja todas as terras, todo o território, tudo junto. Ele pode ser espaçado, contendo um conjunto de nações e povos culturalmente diferentes, muito porque é relacionado às invasões, às tomadas, né? E então são nações, são povos, culturas diferentes que fazem parte desse mesmo império, governados por um monarca, denominado imperador, ou uma oligarquia, né? Então daí vem o nome império, por ser um imperador que comanda tudo isso aí. O império pode ainda se referir-se ao período histórico onde um país tomou essa política, ou bem a uma potência nacional que exerce uma forte influência política, econômica e cultural. Então, existiam esses impérios da antiguidade que cresciam por força das suas invasões, e mais para frente na história a gente vai ver outros momentos de império, né, ou imperialismo, e daí é uma outra situação que vocês vão ver lá na frente, lá no oitavo, depois no nono ano, vocês retomarão essa ideia de império e imperialismo. Já o Império Romano, que é o foco da nossa aula de hoje, movidos por uma necessidade de defesa contra seus vizinhos, os romanos deram início à ocupação da Península Itálica. Então, para a gente se localizar no mapa, a Península Itálica é aquela parte do mapa da Europa aqui, dentro do Mar Mediterrâneo, que lembra uma bota, né, uma bota feminina. Então tem lá a parte da perna, compridinha ali o bico e o salto. Então a Península Itálica, ela lembra uma bota, né? E península, vocês já viram isso nas aulas da professora Patrícia de Geografia, é toda aquela porção de terra que avança para dentro do mar. O desejo de defesa logo transformou-se em desejo de conquista e de riqueza e poder militar. No período compreendido entre 264 a.C. e 117 d.C.,
os romanos edificaram um grandioso império. Então, eles vão com essa política de expansão, de conquistas, né, de captura de novos territórios. Esse império foi expandido e foi se tornando até então o maior império da história da humanidade, né, por conta de todo esse território que eles vão conquistar. E o que motivava essa expansão romana? Procura de segurança, né, de proteção, interesses econômicos, necessidade de trabalhadores e necessidade de obter prestígio. Então, era procurar segurança, então era se proteger. Quanto mais você vai avançando suas fronteiras, mais você vai protegendo a sua capital. Interesses econômicos, né, porque você vai achar novos mercados que vão consumir os seus produtos e novos mercados que terão produtos novos que você mesmo vai consumir. A necessidade de trabalhadores, né, então você precisa de mão de obra. Nesses territórios que você conquista, você vai ter isso. E para esses generais é a necessidade de obter prestígio. Então, se a gente voltar ali naquela fotinha da primeira página, os generais que faziam as suas conquistas, eles edificavam esses tipos de arcos aqui, que são chamados arcos de triunfo. E ali eles faziam relevos mostrando, né, ou indicando as suas principais batalhas, as suas principais conquistas. Então, por toda Roma até hoje mesmo, se você for visitar a cidade de Roma, você vai encontrar alguns desses arcos, alguns monumentos que lembram as conquistas de alguns generais. Lá tem um bem famoso que é o de Trajano. Então, você anda por lá, você vê de generais e de imperadores, né? Todas as maiores conquistas eram edificadas dessa forma. O domínio dos romanos sobre uma extensa área territorial habitada por uma variedade de povos e culturas não foi fácil, né? Eram muitos povos diferentes, muitas culturas, muitas línguas diferentes, então era um pouco difícil, né? E não eram todos os povos dessa região que aceitavam com facilidade o avanço, né, ou a expansão do exército romano. O domínio dos povos conquistados só foi possível através da ação de um exército que, ao permanecer nas regiões, assegurava o domínio e a manutenção da paz e da ordem. Era a Pax Romana, ou paz armada, com o exército controlando qualquer tentativa de revolta. Então, esses exércitos, né, que compunham esse grande poderio romano, esses soldados, eles não eram apenas soldados, né? Eles sabiam, eles tinham noção de administração, muitos deles sabiam fazer edificações, construir ou consertar pontes, construir ou consertar estradas. Então, ao mesmo tempo que esses exércitos invadiam novas localidades, novos territórios, eles sabiam também fazer a manutenção desses territórios. Então, como a gente viu lá na época na aula sobre a República, muitas vezes para esses povos que eram conquistados era interessante, porque os romanos tinham uma noção de cidade muito desenvolvida. Então eles faziam obras importantes para essas cidades que o próprio governante deles nunca tinha pensado em fazer ou nunca tinha conseguido fazer. Então, para eles até é interessante a presença dos romanos em seus territórios, porque, principalmente em relação à água, por exemplo, era a primeira coisa que os romanos faziam, era começar a edificar aquedutos para trazer a água para dentro dessas cidades. Então, de certa forma, era até interessante, partindo desse ponto de vista, a presença desses soldados romanos dentro das suas cidades. Integração, os povos dominados. As legiões, né, que são essas tropazinhas aqui, eram chamadas legiões. E funcionários administrativos que nas terras conquistadas representavam o poder de Roma, ao mesmo tempo em que estabeleciam laços com as populações locais. Então, o que acontecia? Como esses soldados ficavam
nessas localidades vivendo, e depois vinham funcionários do Império para fazer administração, cobrança de impostos, todo esse tipo de coisa. Eles iam se afeiçoando, essas pessoas iam se acostumando com essas pessoas, e como já vimos em outra ocasião, eles não impunham as suas condições, né, principalmente de cultura, de religião, nada disso. Eles deixavam que esses povos continuassem com as suas vidas normalmente. A única diferença agora é que eles tinham um outro governante a quem eles deveriam destinar os seus impostos. E com isso, os próprios romanos absorviam muito dessa cultura, muito dessa influência de outros povos. Então, a cultura romana, ela é uma confluência de vários e vários povos que vão contribuindo ali com suas culturas, religiões e coisas do gênero. As redes estradas, que tinham objetivos econômicos, militares e políticos, uma vez que garantiam a rápida circulação de produtos, soldados e cobradores de impostos. Então era muito importante que essas estradas estivessem sempre em condições de serem usadas, porque mantinha-se esse controle de todo o território romano. Então precisava que o comércio fosse feito por essas estradas, que os soldados marchassem por essas estradas, e os membros, esses funcionários administrativos também, porque eles precisavam fiscalizar partes do território, precisavam cobrar os impostos em outras localidades do Império. Então essas estradas deveriam estar sempre em boas condições, né? Então essa era mais uma situação em que os soldados, além de soldados, também eram engenheiros, arquitetos, eram construtores, marceneiros, e tudo isso eles tinham dentro deles para realmente manter toda a força do Império funcionando. E dentro dessa força, obviamente, estavam as estradas. As estradas eram de vital importância. E aí surge essa frase que fala que todos os caminhos levam a Roma. Como Roma está aqui no centro da botinha ali da península, e ela vai fazendo todas essas estradas para todos os lados, vai abrindo várias e várias rotas comerciais. Então Roma se torna uma cidade muito importante economicamente, comercialmente e politicamente. Então, por isso se dizia que todos os caminhos levavam a Roma, né? Porque Roma passa a ser a cidade mais importante do mundo conhecido nesse momento. Então, como a gente pode ver nesse mapa aqui, tudo vai passar por Roma, né? Roma vai estar interligada com todas as maiores cidades do mundo, e com isso ela vai receber essa influência cultural de todos os cantos, né? De onde vem mercador para Roma trazer alguma coisa, traz também um pouquinho dessa cultura estrangeira, e tudo isso vai se mesclando, vai se fundindo com a própria cultura romana, né? Um grande exemplo é no caso da religião, né? Aquele grande panteão de deuses romanos, eles nada mais são que os mesmos deuses gregos, né? E quando acontece esse domínio das ilhas gregas, do território grego pelos romanos, eles acabam absorvendo aquele panteão de deuses gregos lá do Olimpo, e adaptam a sua realidade, né? Eles só mudam de nome, mas são basicamente os mesmos deuses. Também vai ter integração da língua, né? Uma das coisas que é importante que os outros povos eles aprendam e usem o latim, pelo menos no trato, quando os romanos estiverem, porque assim facilita, obviamente, a administração. E também eles lançam um grupo de leis, né, adaptam leis já existentes com leis romanas, e formam um conjunto de leis que vai ficar conhecido como direito romano, e ele vai ser aplicado em todo o Império. Aonde tiver a bandeira do Império Romano, vai ser aplicado esse direito, né? Então as leis vão ser iguais em todo o território romano, certo?
A administração local vai ter enviados administrativos do Império, vai contar com pessoas locais também, mantendo uma normalidade, mas dentro das circunstâncias e da legislação romana, né, da lei romana. Então, tudo isso para fazer essa integração funcionar. Essa aula eu fico por aqui, continuo na próxima. Lembrando sempre, qualquer dúvida, manda no ClassApp e o professor responde logo que possível, certo? Continue se cuidando, um grande abraço e até a próxima aula.